Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para a edificação da nossa vida, para o aprendizado da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu. Por esse momento aqui, Senhor, que é uma guerra espiritual, onde a guerra é travada, onde o inimigo não quer que a tua palavra seja pregada, mas ele está repreendido no nome de Jesus. Enche esse lugar com teu Espírito e que ele dirija a minha boca, as minhas palavras, para que o teu povo seja edificado e esclarecido de tudo o que o Senhor tem nos revelado. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje: quem é o samaritano? Quem é o samaritano, da parábola do samaritano? Então, o nosso próximo são todos os que precisam de nós. Então, em Lucas 10, do 25 ao 37, nesta parábola, Jesus usa dois personagens centrais. Jesus usa o judeu e o samaritano. Então vamos lendo e eu vou lendo e vou explicando. Então vamos prestar bastante atenção que essa parábola tem muitas revelações que Jesus nos deixou e muitas vezes nós não prestamos atenção. Então, Lucas 10, do 25 ao 37, começando. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, prestemos atenção que aquele intérprete, ele se levantou com o intuito de provar a Jesus, de levar, de saber realmente se Jesus conhecia o Velho Testamento, se Jesus conhecia a Torá, né? Então, ele se levantou com este intuito. Então, ele faz a seguinte pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, nós observamos aqui que os judeus não querem alguém para salvá-los. Os judeus, eles mesmos querem comprar a salvação deles. Eles mesmos querem comprar com o seu dinheiro a sua salvação. E a salvação é de graça. A salvação ninguém pode comprar, porque ninguém pode pagar, não é? Mas ele pergunta para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, em Lucas 18, vou ler bem aqui, que essa pergunta se parece com a de outro personagem da Bíblia. Lucas 18, 18, o jovem rico chega para Jesus e faz a mesma pergunta. Certo homem de posição perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, a mesma pergunta que o jovem rico fez para Jesus é o mesmo que o intérprete, é a mesma pergunta que o intérprete da lei está fazendo para Jesus. Que farei para herdar a vida eterna? Então, os judeus, eles queriam herdar a vida eterna, mas eles mesmo queriam comprar a sua salvação. Aqui no versículo 26, Jesus responde. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Que está escrito na lei? Como interpretas? Então, Jesus, o que está escrito na lei? E como é que tu interpreta a lei? Então, prestemos atenção
que o jovem rico e o intérprete da lei pensavam igual, logo estudavam com os mesmos sacerdotes, com os mesmos levitas, com os mesmos fariseus, né? A doutrina era a mesma, que em Lucas 18, vou ler de novo, só que não o mesmo versículo. Lucas 18, do 20 ao 21, o jovem rico pergunta para Jesus. O jovem rico pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Jesus pergunta para ele, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então o jovem rico disse que sabia aquilo, ele fazia. Ouvindo-o Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então o jovem rico, ele não cumpria o que ele dizia, né? Então ele dizia que cumpria os mandamentos, mas não cumpria. Do mesmo jeito, esse intérprete da lei, aqui no verso 26, Jesus lhe pergunta, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus, ele como é que se diz? Ele elogiou aquele intérprete da lei. Então, ele disse para o intérprete da lei que ele tinha feito uma boa interpretação. Aqui no verso 28, então Jesus lhe disse, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Logo aquele homem não estava fazendo o que ele estava interpretando. Ele não estava fazendo o que a lei mandava, do jeito do jovem rico, né? Então, observação, todas as vezes, aliás, muitas vezes, nós até sabemos, conhecemos e até ensinamos, né, a palavra de Deus corretamente. Muitas vezes até interpretamos a palavra de Deus corretamente, mas muitas vezes não estamos vivendo a palavra de Deus como ela nos ensina. Então, tanto o jovem rico como o intérprete da lei aqui, eles conheciam a palavra, mas eles não viviam o que eles sabiam, o que eles tinham aprendido na palavra, né? Então, o intérprete da lei, ele disse muito bem, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele não amava o Senhor, o Deus dele de todo o coração, porque o Deus dele estava ali na frente dele. Jesus era o Deus prometido lá no Velho Testamento, lá na lei que eles seguiam, e ele estava ali e eles não amavam a Jesus. E ele diz mais, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, ama teu Deus espiritualmente. Jesus estava ali. E eles não amavam a Deus. Tanto que ele foi no intuito de saber se Jesus realmente sabia a lei, né? E bem que de toda a tua alma, de todo o teu intelecto, de todo o tuas emoções, de todo o teu entendimento, né? De toda a tua alma, de todas as tuas forças. Quer dizer, nós temos que nos esforçarmos
para podermos permanecer firme na palavra do Senhor. Mas aquele intérprete da lei, ele não se esforçava em cumprir, né? Em fazer aquilo que eles estavam ensinando. Então, muitas vezes nós estamos como aquele judeu, né? Então, a Bíblia diz, né, que nós temos que a salvação é alcançada através de esforço. Esse esforço é o esforço que fazemos para obedecer a Deus, para negar nós mesmos, para matar os nossos desejos, para não fazer aquilo que queremos. Por isso que ele diz assim: de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquele judeu, aquele intérprete da lei, ele não amava o próximo. Eles, os judeus, odiavam os samaritanos, eles não gostavam dos samaritanos. Logo, eles não estavam obedecendo à lei, que nos manda amar o próximo como a nós mesmos, para cuidar do próximo, né? Então, mas eles não amavam os samaritanos. Eles odiavam os samaritanos. Eles não falavam com os samaritanos. Eles não passavam pelas cidades samaritanas. Então, aquele intérprete da lei, apesar de ele conhecer a lei de Deus, apesar de ele interpretar bem a palavra de Deus, mas ele não obedecia. Não adianta, meus irmãos, a gente conhecer a Bíblia, ter uma boa interpretação da Bíblia, ensinar corretamente a Bíblia, se nós não obedecemos a Bíblia. Não obedecendo a Bíblia, nós não estamos obedecendo a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. E a desobediência foi que tirou do Éden Adão e Eva. E é quem tira o homem da presença de Deus. A desobediência a Deus é quem nos tira da presença de Deus. É quem nos tira do céu. Então, aquele intérprete da lei, ele deu uma boa interpretação, mas ele não estava obedecendo a palavra de Deus. Aqui no verso 28, diz assim: então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Então, Jesus elogia o intérprete da lei, mas também lhe dá um conselho. Jesus, então, além de lhe aconselhar, Jesus responde a pergunta que ele fez. Ele fez: o que farei para herdar a vida eterna? Então, aqui Jesus está respondendo para ele, que no verso 28, faze isto e viverás. Então, Jesus está dizendo, se você obedecer aquilo que você está ensinando, então você vai viver eternamente. Porque o obedecer a Deus é quem nos diz que nós estamos amando a Deus. E se nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus, nós amamos ao nosso próximo, nós iremos ao céu. Por isso que Jesus diz: faz isto e viverás eternamente. Então, muitas pessoas dizem que amam a Jesus, mas não estão obedecendo a sua palavra. Evidência de que não amam, porque a evidência do amor a Jesus é a obediência a Ele. Então, aquele intérprete da lei não estava amando a Deus, ele odiava a Jesus e odiava os samaritanos, eles odiavam o seu próximo. Então, aqui no verso 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, ele, querendo disfarçar-se, né? Perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Então, quem era o próximo dele? Será que ele não sabia? Então, ele sabia muito bem quem era o próximo dele.
mas ele queria disfarçar. Então, Jesus, vem aqui no 29, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, preste atenção, eu vou ler aqui em Lucas 28, do 22 ao 30, deixa eu ler logo isso aqui, pra gente, 18, 22 ao 30, que diz assim, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, aquele jovem rico e aquele intérprete da lei, eles não obedeciam à lei de Deus, embora conhecessem a lei de Deus. Então, aqui em Mateus 23, do 1 ao 4, nos diz o seguinte, vou ler aqui Mateus 23, 1 ao 4, nos diz assim, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Então, estes são os falsos profetas, né? Os fariseus, esses intérpretes da lei, os sacerdotes, eles faziam, eles ensinavam uma coisa, eles ensinavam também as suas tradições, que não eram nada da Bíblia, e queriam que as pessoas seguissem. Hoje não é diferente, hoje está parecido, né? As pessoas dizem que você tem que usar o cabelo grande demais, senão você não vai para o céu. Então, fico botando fardo sobre os ombros das pessoas, e eles mesmos não fazem o que eles ensinam. Por isso, Jesus disse para a multidão, lá em Mateus 23, do 1 ao 4, vocês ouçam, vocês façam o que esses homens, que esses religiosos estão ensinando, mas vocês não façam o que eles estão fazendo, porque eles ensinam uma coisa, mas fazem outra. Então, eles estavam ensinando a verdade, mas eles não obedeciam. É como o intérprete da lei, não é? Ele estava tendo uma boa interpretação da lei, mas ele mesmo não obedecia à lei de Moisés, a qual ele dizia que servia. Então, aquele intérprete veio com aquela pergunta para disfarçar, não é? Que Jesus tinha dito. E Jesus disse, faça isso e viverás. Mas ele, para disfarçar, fez uma pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Agora Jesus vai contar uma história para aquele homem entender quem era o próximo dele. Então, muitas vezes nós até ensinamos as coisas certas, mas não obedecemos. E o que importa para Deus é a nossa obediência. A nossa obediência a Ele. A nossa obediência à palavra dEle. É quem diz se nós amamos a Deus de verdade ou não, não é? Então,
Então, aqui no verso 30, Jesus começa contando uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, observamos, né? Observemos aqui o que Jesus está dizendo aqui no versículo 30. No versículo 30, Jesus nos mostra, não é? O que aquele homem... presta atenção à história. Jesus diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, Jerusalém é o lugar de adoração a Deus. Jerusalém é o lugar onde tem o Templo de Salomão. Jerusalém é o lugar onde Deus é adorado. Agora preste atenção aqui. O homem saiu de Jerusalém para Jericó. Jericó é o lugar onde Deus é blasfemado. Jericó é o lugar onde tem adoração a ídolos, a outros deuses. Jericó é o lugar de perdição, de orgias. Então, este homem saiu de Jerusalém para Jericó. Então, este homem, ele saiu da adoração, da presença de Deus, para os ídolos, para o lugar onde Deus não é adorado, para o lugar onde Deus é blasfemado. Lá no Salmo 1 nos diz para não andarmos no caminho dos pecadores, para não nos determos, para não ouvirmos o conselho dos ímpios, para não nos determos na roda dos escarnecedores. Então, este homem aqui, da parábola que Jesus está contando, ele era um judeu, ele veio de Jerusalém. Então, ele saiu da adoração para a idolatria. Então, tem muitos crentes que estão nesta situação. Tem muitas pessoas que estão querendo andar em dois caminhos. Muitas pessoas querem seguir a Deus, mas também querem seguir a Satanás. E não dá certo, meus irmãos. E não dá certo. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele. Seja bem-vinda, Dressa, né? Então, Deus, ele não divide a sua glória. Este homem vinha de Jerusalém, ele saiu da casa de adoração para a casa de idolatria, para a casa onde Deus é rejeitado, é blasfemado. E o que foi que aconteceu? Ele caiu em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, este homem saiu da presença de Deus e foi para a presença do inimigo, e lá ele foi assaltado, né? Ele foi roubado, ele foi espancado, ele foi surrado, ele foi roubado e foi deixado quase morto. Quando nós saímos da presença de Deus, então o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem a legalidade dada por nós para ele fazer o que quiser conosco. Então você é um salvo, você é um filho de Deus, mas se você sair da presença de Deus, sair da comunhão com Deus e fizer o que sua carne quer, fizer o que os seus desejos carnais querem, fizer o que Satanás está lhe mandando, você está dando legalidade a Satanás para fazer o que ele quiser na sua vida. Foi o que esse homem fez. Ele saiu de Jerusalém, lugar de adoração, para ir para Jericó, lugar de perdição.
E no meio do caminho ele encontrou os salteadores, que são os demônios. E roubou o quê? A paz, roubou a alegria, roubou a comunhão com Deus, roubou a felicidade, roubou tudo dele, deixou ele quase morto espiritualmente. Espiritualmente. Então aqui está se falando dos judeus. Então esse homem ficou quase morto. Então vamos ver o que é que Jesus diz, continua falando. Os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Quer dizer, ele ainda não estava morto, aquele homem, mas ele estava quase morto. Aqui está falando, meus irmãos, não é somente do homem. Essa história pode ter acontecido literalmente, mas ela representa o estado espiritual do povo judeu. Aqui esse homem é comparado com os judeus e espiritualmente eles estavam quase mortos. Por quê? Porque eles estavam deixando Jerusalém. Eles estavam deixando o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para ir adorar outros deuses. Qual era o Deus que os judeus adoravam e adoram até hoje? O Mamon. Mamon é dinheiro. Os judeus, eles sempre gostavam de dinheiro. Eles amam o dinheiro. Nós vemos aqui um pouco aqui da história do jovem rico. Ele não quis seguir Jesus, ele quis o dinheiro. Ainda hoje os judeus, eles fazem tudo por dinheiro, né? Então aqui no versículo 31, casualmente descia um samaritano por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. Então, samaritano não, casualmente descia um sacerdote, desculpe, não é samaritano não. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de largo. O sacerdote é o líder religioso do templo judaico, né, de Jerusalém. Então ele sabia que tinha que ajudar as pessoas necessitadas, mas eles não gostavam ele, na verdade, esse homem era judeu, ele não ajudava. Os judeus, eles conheciam a lei, mas não obedeciam, né? Então esse sacerdote, ele sabia que precisava ajudar o próximo, mas ele não ajudou. E aqui Jesus continua. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Então, os religiosos não pararam para ajudar aquele homem, mesmo aquele homem sendo judeu. Então, eles conheciam a lei de Deus, a lei de Moisés, mas não estavam obedecendo. É isso que Jesus estava dizendo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. O samaritano era odiado pelos judeus, mas aquele samaritano ia passando, não tão perto, mais distante. E quando ele viu aquele homem caído, ferido, no chão, quase morto, então ele se compadeceu. Ele teve misericórdia daquele homem. Ele não se importou se aquele homem era judeu ou se não. Ele foi para perto daquele homem, que o verso 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Ou seja, ele chegou perto do homem, pensou, eu ajudo ou não? Ele é um judeu. Os judeus não gostam de nós. Eu ajudo ou não? Mas aí ele ajudou. Ele não se importou se eles não gostavam dele, samaritano ou não. Ele ajudou, ele teve misericórdia. Então, aqui no versículo
e 4, né? Diz assim: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então aquele judeu, ou melhor, aquele samaritano, ele não se importou se aquele homem era judeu ou não. Ele não se importou se eles não gostavam dele, samaritano ou não. Ele pegou aquele homem, ele colocou óleo e vinho e colocou aquele homem no seu animal e levou para a hospedaria e tratou daquele homem, né? Ele passou a noite tratando daquele homem. Aí diz aqui no 35, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, Se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Então, aquele homem foi cuidado, foi limpo as suas feridas, foi passado óleo, foi passado vinho. Vocês já viram se cuidar de ferida com óleo e com vinho? Nunca ouvi falar. Óleo sim, vinho não. Aqui no Brasil não. Mas aqui o homem, ele cuidou dos ferimentos daquele homem que estava quase morrendo, com óleo e com vinho. Então, o que isso significa, né? O que isto significa? Então, este óleo representa o Espírito Santo na vida daquele que tem Jesus. Então, este samaritano, ele passou óleo e vinho nos ferimentos daquele homem. Entendeu? E ele pegou aquele homem, colocou no seu animalzinho e levou para uma hospedaria e passou o tempo lá cuidando até pela manhã daquele homem, limpando aqueles ferimentos, cuidando daquele homem. Então aqui no 33, vou repetir bem aqui. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Então, o samaritano, ele não era obrigado a fazer aquilo. Quem tinha, né, a lei de Moisés era o sacerdote e os levitas. Então, eles quem deveriam ter feito isso, mas eles não fizeram. Mas o samaritano se compadeceu e viu e foi lá e acolheu aquele homem. Então, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem ferido e cuidou daquele homem. Em João 3:21, Jesus diz: quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Não basta conhecer a verdade, nós temos que obedecê-la. Nós temos que obedecer a verdade. No versículo 34, que nós já lemos também, vou repetir aqui. E chegando-se perto, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Então o samaritano se aproxima daquele homem ferido, doente, quase morto. Vê que é um judeu, aí ele pensa, eu ajudo ou não ajudo, né? Mas ele teve misericórdia, ele teve compaixão e ele ajudou. Vou ler bem aqui João 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso 9.
ver se é o Evangelho de João, se é 1 João. 4:9. É 1 João. Vou ler bem aqui, 1 João 4:9. Diz assim. 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, em que aqui, acho que eu peguei errado aqui essa referência. 4:9. 1 João 4:9. Deixa pra lá. Então, essa daqui não é a que eu queria, não. Acho que eu peguei errado. Então, o samaritano, ele fez o que os judeus deveriam ter feito, né? O samaritano era uma parte, né? Era uma parte dos israelitas, mas os judeus, eles não gostavam. Eles odiavam. Os samaritanos eram as 10 tribos de Israel que tinham se desviado do caminho de Deus, que não adoravam Deus, que tinham deixado o Deus deles, né? E por isso os samaritanos eram odiados pelos judeus e tinha aquela contenda, né, entre eles. E os judeus não gostavam dos samaritanos, né? Eram aquelas tribos, aquelas 10 tribos de Israel, que quando o rei Salomão morreu, se dividiu a nação em 2 partes, né? Em Samaria e Jerusalém, em reino de Israel e reino de Judá. Então, Judá, eles não amavam, não queriam, não gostavam dos samaritanos. E por isso, tinha esta contenda, né? Mas este samaritano, ele teve misericórdia dos judeus e ele passou óleo e vinho. O que significa esse óleo? O óleo representa o Espírito Santo, certo? O óleo representa o Espírito Santo. O vinho representa o sangue que Jesus derramou por nós lá na cruz. E Jesus estava ali, aquele samaritano representava Jesus. Jesus estava ali cuidando dos judeus. Jesus veio primeiro para os judeus. Jesus veio primeiro para cuidar dos judeus, para salvar os judeus. Mas os judeus, eles não gostavam de Jesus. Eles odiavam Jesus. Tanto que aquele intérprete estava ali para pegar Jesus em alguma falha na lei. Ele fez aquela pergunta para ver se Jesus realmente conhecia a lei de Deus. Então, Jesus, ele passou o óleo, passou o vinho. O óleo é o Espírito Santo, o vinho era o sangue, o Espírito Santo de Deus que estava ali. Jesus estava ali cuidando daquele povo, daquela parte de Israel que tinha a lei de Deus, mas que não estava obedecendo, né? Que Jesus tinha ido para curar aqueles judeus que estavam quase morrendo espiritualmente. Por quê? Porque o ladrão, os demônios estavam roubando a vida espiritual deles. E eles estavam quase morrendo. E Jesus estava ali para cuidar deles. Então Jesus veio primeiro para os judeus. Depois Jesus veio para os gentios, mas os judeus não quiseram. Então os gentios foram os primeiros a ser alcançados por Cristo, porque os judeus não quiseram. Então, o que é que Jesus fala sobre este samaritano? Primeira coisa que Jesus fala sobre o samaritano. O samaritano pensou em ajudar o judeu. Segunda coisa, o samaritano colocou o óleo e vinho nas feridas, nos ferimentos do judeu caído, quase morto. Terceira coisa, o samaritano colocou o judeu sobre o seu animalzinho. Quarta coisa, o samaritano levou o judeu ferido, quase morto, para a hospedaria e tratou dele. Então Jesus mostra o que esse samaritano fez. Esse samaritano representa Jesus. Em Lucas 10:35 nos diz o seguinte: no dia seguinte tirou 2 denários, os entregou aos
ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu tu indenizarei quando voltares. Então Jesus cuidou daquele homem ferido, daquele judeu, e no dia seguinte entregou este homem numa hospedaria ao hospedeiro. O que isso significa no mundo espiritual? Significa que o judeu estava ferido, precisando de ajuda espiritual, e o samaritano levou ele à hospedaria para que o hospedeiro hospedasse ele e cuidasse dele, juntamente com aqueles que estavam ali naquela hospedaria. Então, o que isso nos diz? O que isso nos quer dizer? Nos diz o seguinte, né? O samaritano é Jesus. O samaritano é Jesus. E Jesus levou o samaritano, que é Jesus, levou aquele homem que é o judeu, que representa o povo judaico, levou até a hospedaria. Que hospedaria é essa? O que significa essa hospedaria? Essa hospedaria representa a igreja, representa o povo de Deus, os cristãos, os que seguem a Jesus. O samaritano, que é Jesus, levou os judeus até os cristãos, a hospedaria. Para quê? Para ser cuidado por eles. O hospedeiro representa o Espírito Santo de Deus. Então, o hospedeiro representa o Espírito Santo que estava dentro daquela hospedaria, ou melhor, dentro da igreja, cuidando daqueles que faziam parte daquela hospedaria. Ali o Espírito Santo está dentro do cristão, está dentro da igreja, cuidando destes hóspedes, destas pessoas que têm Jesus. Entendeu? E aquele judeu, o judeu foi para lá, que representa o povo judaico. Então esse povo judaico, ele está sendo cuidado pelos judeus, ou melhor, pelos samaritanos, está sendo cuidado pelo o pessoal da hospedaria, que é a igreja de Jesus, está sendo cuidado pelo hospedeiro, que é o Espírito Santo. Lá na nação judaica de Israel, que é lá onde tem os judeus, eles são evangelizados pelos cristãos. Então Jesus veio e cuidou desse povo, né? Jesus passou o vinho, quer dizer, o seu sangue. Jesus morreu, derramou o seu sangue para primeiro curar esse povo espiritualmente, mas eles não quiseram. Jesus passou o óleo, que é o Espírito Santo, mas eles rejeitaram. Então Jesus foi para os gentios, porque eles rejeitaram. Mas Jesus, ele não deixou de cuidar do seu povo. Jesus deixou a igreja dele cuidando desse povo. Cuidando como? Evangelizando. Quando Jesus subiu ao céu, Jesus deixou os discípulos evangelizando, e a igreja de Jesus nunca parou de evangelizar os judeus. Todo ano vai não sei quantas caravanas de cristãos para Israel, né? Para os judeus. Eles conhecem, eles ouvem falar de Jesus. Eles conhecem o evangelho, mas eles não creem ainda. Eles rejeitam Jesus. Eles não querem saber de Jesus. Aqui no Apocalipse 6, vamos ver o que aqui diz, bem aqui no Apocalipse 6. Apocalipse 6 nos diz o seguinte, versículo 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Os mesmos materiais
que o samaritano passou para curar o judeu é o mesmo material, o mesmo alimento, né? É o azeite e o vinho que Jesus está passando no samaritano. O samaritano não, no judeu. O samaritano, Jesus está passando no judeu, o azeite e o vinho. Então aqui no Apocalipse 6,6, Jesus está dizendo, não danifiqueis o azeite e o vinho, que representa o Espírito Santo e o sangue dele na vida do crente. Então aqui esse cavaleiro, não é o terceiro cavaleiro, o cavaleiro preto, ele não pode danificar a igreja de Cristo. Jesus, que é o samaritano, passou o azeite e o vinho nas feridas do judeu. Quer dizer, ele estava curando espiritualmente o judeu. Assim como o cavaleiro da morte não pode danificar a igreja de Cristo, porque ela está sendo curada, ela está sendo santificada, ela está sendo purificada pelo azeite e pelo vinho, ou melhor, pelo Espírito Santo e pelo sangue de Jesus. Os judeus também aqui, Jesus estava usando os mesmos alimentos, né, para curar os judeus. Eles nunca deixaram de receber este alimento, que é o óleo e o vinho, que representa o Espírito Santo e o sangue de Jesus. Então a igreja de Jesus ficou responsável de curar, de levar a mensagem dele, Jesus, para os judeus. E a igreja tem feito isso. Muitas e muitas caravanas de cristãos vão todos os anos para Israel. E lá é pregação sobre Jesus. Eles conhecem, mas eles não querem, ainda não receberam. Então o samaritano, levando o judeu ferido em seu animal, representa o tempo que Jesus passou aqui na terra pregando o arrependimento dos pecados para os judeus. Então Jesus pegou aquele judeu que representa os judeus, né, a nação de Israel, lá os judeus, levando eles para ser cuidado pelos cristãos. Então Jesus ele passou 3 anos e meio cuidando dos judeus, pregando a palavra, morreu, deu sangue dele, primeiro para eles serem curados espiritualmente, mas eles não quiseram. Então Jesus entregou os judeus nas mãos do hospedeiro, deixou ele lá na hospedaria, que é a igreja. Então, quem é responsável de pregar o evangelho para os judeus? O Espírito Santo através da igreja, eu já disse. Então, nós, os cristãos, temos a obrigação de estar orando pelos judeus, estar orando para que Deus transforme aquelas vidas, para que Deus abra o entendimento deles. Então, muitos cristãos pregam, lá tem pessoas pregando, mas eles não querem. Então, em Lucas 35, os 2 denários representam os 2.000 anos que o hospedeiro iria gastar até a volta do samaritano. Então, aqui no versículo 35, vou ler mais uma vez, diz assim, é Lucas 10:35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo. Então, o samaritano, que é Jesus, pegou 2 denários, que representa 2.000 anos. 2.000 anos em que os judeus seriam cuidados pela igreja, através o Espírito Santo, que é o hospedeiro, iria cuidar de Israel através da igreja, que ele está dentro de nós, está dentro da igreja, está cuidando do povo de Deus, e esse povo também iria evangelizar os judeus, e estão fazendo isso. Então, 2.000 anos, esses denários representam os 2.000 anos que Jesus iria passar no céu, preparando um lugar para a igreja dele, para a noiva dele, para quando ele voltar,
levar essa noiva. Então, o hospedeiro representa o Espírito Santo que está na igreja, mas também está cuidando dos judeus, através da igreja. A igreja tem a responsabilidade de evangelizá-los. Em Lucas 36, Jesus faz uma pergunta para o intérprete da lei. Então, vamos ver. Jesus faz uma pergunta para o intérprete da lei, aqui no versículo 36. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, Jesus aqui faz uma pergunta para aquele intérprete da lei. E o que é que ele responde? O intérprete da lei responde: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então, aquele intérprete, ele nem disse é o samaritano, não. Ele disse aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, por que o intérprete da lei não disse o samaritano? Porque os judeus odiavam os samaritanos. E ele, aquele intérprete da lei, interpretou bem a lei, mas não estava obedecendo. Então, é importante, é indispensável os filhos de Deus que amam a Jesus de verdade obedecer a palavra de Deus, porque esta é a evidência do amor que nós temos por Deus. Os judeus são povo de Deus, mas estão quase morrendo espiritualmente. Por quê? Porque não obedecem a palavra de Deus. Então, no 37, o intérprete responde a Jesus o que usou de misericórdia. Então, ele nem usou, nem disse o nome do homem, samaritano, né? Não disse nem o lugar que ele morava. Então, Jesus dá um conselho para o intérprete da lei. Vai e procede do mesmo jeito. Vai e faz do mesmo jeito que o samaritano fez. Vai, obedece a lei. Vai, cumpre a lei. Muitas vezes nós dizemos: eu sou filho de Deus. Eu vou para o céu. Isso. Mas você não está obedecendo a lei. Então você está morrendo espiritualmente. Então a evidência de que amamos a Deus é a obediência a Deus. Então, em Lucas 10:30, Jesus diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, Jerusalém era o lugar de adoração a Deus. Jericó representava lugar de idolatria, lugar de blasfêmia a Deus. E aquele homem saiu da casa de Deus para a idolatria. Hoje tem muitos cristãos, pelo menos que se dizem, né, cristãos, que estão fazendo o caminho de volta, saindo da presença de Deus para ir para a presença do maligno. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a ele, ou você serve o diabo, né? O homem saiu da adoração, da presença de Deus, né, para a presença do maligno, e lá ele encontra os salteadores, ele encontra os demônios, ele encontra Satanás e tira, né, a comunhão que ele tinha com Deus, e tira ele da presença de Deus e rouba tudo que ele tinha. Jesus disse que o ladrão veio matar, roubar e destruir. O ladrão veio matar, roubar e destruir. Então, quem é esse ladrão? Satanás, são os demônios. Ele rouba a comunhão do crente com Deus. Ele rouba a vida espiritual da pessoa. Ele rouba, né, a presença de Deus na vida da pessoa, porque ele mata a pessoa espiritualmente, porque a pessoa não quer estar na presença de Deus. A pessoa quer viver servindo a Deus e servindo o mundo, não dá certo. Você tem que estar com a sua vida em comunhão com Deus completamente. Sua carne é voltada para a obediência a Deus. Então, aquele homem,
ele foi alcançado pelos salteadores. Aquele homem representa os judeus, eles não quiseram Jesus e ainda hoje não querem, ainda estão sendo tratados espiritualmente. O Espírito Santo ainda está aqui na terra, na igreja de Jesus e está cuidando dos judeus. Nós, os cristãos, oramos por eles. Muitos estão lá pregando a palavra, né? Mas eles ainda não querem Jesus, não obedecem a palavra de Deus. O homem ferido representa a nação judaica, né? Os salteadores representam os demônios, representa Satanás. O intérprete da lei representa os judeus. O samaritano representa Jesus, cuidando dos judeus. E o hospedeiro representa o Espírito Santo, cuidando tanto da igreja quanto dos judeus, né? O hospedeiro, o Espírito Santo, está dentro da igreja, está cuidando de nós, e nós temos o Espírito Santo. Nós temos Jesus dentro de nós, mas os judeus rejeitam ainda hoje, mas Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. E nós, como filhos de Deus, também devemos estar orando pelos judeus, e muitos que estão indo lá estão falando de Jesus. Quer dizer, desde que Jesus subiu ao céu até a volta dele, que vai ser 2000 anos, porque aquelas duas moedas representam 2000 anos, 2000 anos que os judeus estão sendo cuidados por Jesus, pelo Espírito Santo, através da igreja, a pregação da palavra. Então, eles ainda não quiseram. Agora, observação uma coisa. Jesus passou 33 anos curando, ou melhor, 33 não, porque ele passou 3 anos e meio, né? Curando, pregando o evangelho, né? Aos judeus e ao redor, aquelas nações, aquelas cidades, aquele povo lá de perto. Mas os judeus não quiseram, né? 3 anos e meio. Jesus entrega esta responsabilidade para o Espírito Santo e a igreja. E a igreja pregou e foi morta. Eles mataram os apóstolos, eles matavam os cristãos, eles perseguiam, nunca quiseram, né? Então, os judeus, eles nunca quiseram Jesus, eles odeiam Jesus. Mas a igreja de Jesus nunca parou de pregar a palavra de Deus para os judeus. Então, em Mateus 24, vou ler bem aqui. Mateus 24, 36, nos diz o seguinte. Mateus 24, 36, nos diz o seguinte. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do homem. Então Jesus está falando aqui em relação à sua volta, a sua vinda para pegar a sua igreja, para buscar a sua igreja. Ele diz que ninguém sabe nem o dia, nem a hora que ele vai voltar para levar a sua igreja. Preste atenção, Jesus disse nem o dia, nem a hora. Agora observe. Jesus diz dia e hora. Jesus não diz ano e mês. Jesus não diz o seguinte, ninguém sabe nem o ano, nem o mês, nem o dia, nem a hora. Jesus não diz isso.
Jesus diz, ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Agora preste atenção uma coisa que eu vou dizer para vocês. No calendário grego, que é o nosso, Jesus em 2033 completa 33 anos que pisou na Terra. Isso nesse nosso calendário. Mas este calendário é 3 anos, tem 3 anos a menos do calendário verdadeiro que Jesus nasceu. Esse calendário grego, quando eles criaram ele, Jesus já estava com 3 anos de nascido. Preste atenção. Logo, no calendário, que é o que Jesus seguia, calendário judaico, que é o calendário da nação de Israel, o calendário judaico, Jesus completa 2033 anos em 2030. Porque Jesus, o calendário judaico, é 3 anos a mais do que esse calendário grego. Entendeu? Esse calendário grego tem 3 anos a menos de quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, quando fizeram esse calendário grego aqui, Jesus já estava com 3 anos de nascido. Então, em 2030, Jesus completa 2033 anos no calendário judaico. Agora, preste atenção. 2030, no nosso calendário, menos 7, vai dar 2.000 anos que Jesus subiu ao céu em 2023. 2023, Jesus completa 2.000 anos que subiu ao céu. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando Jesus subiu ao céu, ele já tinha 33 anos. Então, preste atenção. Jesus, ele vai voltar quando completar 2.000 anos que subiu ao céu. Quando ele completar 2.000 anos que subiu ao céu, Jesus volta à terra. Volta aos ares para levar a sua igreja. Mas Judá ainda não está preparado para subir. Então Judá ainda vai ficar. Por quê? Porque Judá não quis Jesus. Judá rejeitou Jesus. Eles não querem Jesus. Então, eles irão ficar. Entendeu? Então, a Bíblia diz que não é... Jesus, ele diz que ninguém sabe dia e hora. Mas o mês, o ano, Jesus não diz nada. Então, Jesus, ele está às portas. Quando Jesus completar 2.000 anos que subiu ao céu, ele vai voltar. Aqui na parábola ele confessa, no versículo 35, ele diz o seguinte: no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltares. Então Jesus entregou o dinheiro, 2 denários, representando 2.000 anos, da ida dele ao céu. Ele diz: quando eu voltar, se você tiver gasto mais alguma coisa, eu vou indenizar você. Então Jesus foi ao céu e deixou o Espírito Santo cuidando da igreja dele. Então, quando completar esses 2.000 anos que Jesus subiu ao céu, Jesus vai voltar. E quando é que vai completar esses 2.000 anos que Jesus subiu ao céu? Então, se conta aí. 33 menos 7 vai dar os 2.000 anos.
que Jesus foi ao céu. Agora, qual é o calendário que está certo? É o grego? É o judeu? Será que essas datas estão certas? Então, eu só digo uma coisa. Jesus está perto de voltar. Jesus está perto de voltar. Então, nós devemos nos preparar. Porque o calendário judaico é 3 anos a mais. O calendário grego é 3 anos a menos. Uns dizem que é 3 anos, outros dizem que é 5. Quando eu estudei no seminário, disseram que era 5 anos a mais. O calendário judaico. Outros dizem que é 3 anos. Mas eu acredito que seja 3 anos. Então devemos prestar atenção. No calendário grego, Jesus completa 2033 anos em 2033, que é o do nosso calendário, mas judaico é 3 anos a menos. Então, uma coisa eu digo para vocês, meus irmãos. Jesus está voltando. Não tem tempo a perder. Vamos nos preparar. Passar o óleo e o vinho. Na nossa vida, estar com o óleo e o vinho na nossa vida, nos enchendo do óleo do Espírito Santo e nos lavando os pecados com o sangue do Cordeiro, porque não há tempo a perder. Então, que o Senhor nos ajude. Jesus confessou aqui o dia, o tempo que ele viria, 2000 anos depois da subida dele. Quando eu voltar, se ainda faltar alguma coisa, vou compensar vocês. Então Jesus vem buscar a igreja dele quando completar 2000 anos que ele subiu ao céu. Judá ainda não vai estar pronto. Ele vai enfrentar o juízo de Deus, não para a condenação, mas para que ele seja purificado, para que ele seja limpo, para que se arrependa dos seus pecados, para que seja lavado com o sangue, com o vinho, para que seja sarado com o vinho, para que seja, passe o óleo nas suas feridas espiritual, para que o espírito seja sarado. Então nós vimos nos estudos sobre a noiva, quem é o noivo de Israel. Então Samaria é as 10 tribos, e Jesus sarou ela logo, porque ela quis, mas Judá não quis. Judá representa o espiritual. Judá tinha lei, mas não obedecia. Ainda hoje não obedece. Eles não quiseram Jesus, eles não querem. Então eles vão passar por esse juízo para poder se arrependerem e serem curados. Então, quando Jesus vier pegar a sua igreja, que passar os 7 anos, que voltar, então o remanescente que vai receber Jesus lá em Judá já estará sarado, já estará curado, já estará puro, já estará santo e vai receber o seu noivo. Então, que nós possamos estar prontos a qualquer momento. Jesus está voltando. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a estar com o nosso joelho no chão, o nosso coração servindo a Deus, a nossa carne dominada para fazer a vontade de Deus, e a nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, tudo voltado para o nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Espero que possa ter explicado direito a palavra de Deus, que possa ter tido uma boa interpretação. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Senhor, e nos revela. Muitas vezes nós não entendemos o que ela nos ensina, mas é o Senhor quem nos dá a interpretação, é o Senhor quem nos dá o entendimento. E o Senhor está nos dando o entendimento agora, porque a sua volta está próxima. E o Senhor está querendo que o teu povo entenda a sua palavra para poder se preparar, se santificar, abandonar o pecado, para se
preparar para estar pronto para quando o Senhor voltar. E que possamos ter esta santificação a cada dia na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nos ajude, nos prepare. E que possamos a cada dia sentir este desejo, essa vontade de estar mais e mais na sua presença. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para frente, para outras pessoas, né? Para que também sejam avisados. Porque Jesus está voltando. Não é à toa que tem uma agenda 2030 aí. Eles são judeus, eles sabem o calendário judaico. Eles sabem quando Jesus nasceu, quando Jesus foi embora para o céu, eles sabem de tudo. Nós é que não sabemos, mas eles sabem, por isso eles estão apressados. E nós devemos nos preparar. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo estudo.